Boa tarde a todos. Sintam-se todos acolhidos, em paz. Que essa paz também se estenda a todos aqueles que nos assistem através da TV Seara. Nosso tema de hoje é um tema que, desde a época antiga da humanidade, o homem se pergunta sobre a felicidade. Será que nós somos felizes? Como podemos ser felizes? O que nos torna felizes? Se perguntássemos sobre a felicidade, o que nos torna feliz, certamente cada um de nós teria uma resposta. Porque a felicidade, ela é pessoal, intransferível, individual. E nós temos conceitos de felicidade que surgiram lá na Grécia Antiga, desde que os filósofos começaram a se preocupar com a nossa existência, com aquilo que nos tocava. Um dos conceitos que nos traz a antigos gregos é que era feliz quem tivesse o corpo são e forte, boa sorte e alma bem formada. Então, um conceito de felicidade mais próximo do bem-estar do corpo, né? Um corpo bem formado, uma alma bem formada, uma alma mais nobre, uma alma mais gentil, boa sorte, quem estaria numa situação melhor de conforto. Outro conceito de felicidade. A felicidade era o medidor do prazer e a proporção da vida. Então, aquilo que me dava prazer. Também um conceito chegado mais ao prazer do corpo. Não é? O que me dá prazer? Prazer na alimentação, prazer no sexo, prazer no conforto externo. Então, que tipo de prazeres me dá? Outro conceito. Somente o prazer é bem, porque é algo desejado para si mesmo. A felicidade seria a soma de todos os prazeres particulares. Então, de novo, um conceito da felicidade, mas no sentido do prazer. Aqui, com a evolução, com o estudo do que realmente o homem precisa, temos já um conceito diferente. A felicidade não está no prazer, mas sim na virtude. Os felizes só são felizes porque possuem a justiça e a temperança. Os infelizes são infelizes porque possuem a maldade. Pela primeira vez aí aparece a palavra virtude. Então o prazer não está mais nos prazeres do corpo, no meu bem-estar, mas na conquista das minhas virtudes. O que seriam essas virtudes? Sabedoria, desapego, autoconhecimento, paciência, respeito, humildade, generosidade. Nada disso tem a ver com prazer do corpo ou com o lado material. Virtudes são conquistas que eu começo a trabalhar dentro de mim mesmo. Aristóteles já chega mais fundo na felicidade. Amplia o conceito de felicidade definindo-a como certa atividade da alma realizada em conformidade com a virtude. A realização pessoal, mas não mais no prazer do corpo, mas nas conquistas individuais dentro de mim. Assim, as pessoas podem possuir 3 tipos de bens: os exteriores,
os do corpo e o da alma. Os exteriores e o do corpo, a função é utilitária de instrumentos, além do qual se tornam prejudiciais a quem os possui, por isso tornam-se inúteis. Então ele nos diz que os bens exteriores, os bens do corpo, vão nos fazer úteis, serão úteis para nós até um certo ponto. E pode, muitas vezes em excesso, nos tornar inúteis. Continua nos dizendo assim: os bens espirituais, ao contrário, quanto mais abundantes, mais úteis. Então ele já coloca, gente, como os bens exteriores e os bens de corpo, nós temos que adquirir ainda no nosso mundo material. Mas, com excesso, muitas vezes eles são prejudiciais. E muitas vezes poderão se tornar inúteis na nossa vida. Mas as conquistas espirituais, que são as nossas virtudes, essas, quanto mais nós conquistarmos, melhor será para nós. Então, assim, nós vamos definindo felicidade em todas as nossas áreas do conhecimento. Na filosofia, na psicologia, na medicina, na religião. E a felicidade, então, nós podemos vivenciá-la dentro deste nosso mundo mesmo. Um mundo que nos apresenta diversos paradigmas, que nos apresentam como ser feliz, através da mídia, de novelas, de filmes, de desenhos animados, que muitas vezes, em vez de nos auxiliar, banalizam a nossa vida. A violência também nos atinge, nos sensibiliza, gera em nós intranquilidades, o desconforto, convivências familiares difíceis, muitas vezes gerando também em nós insatisfações, ansiedades e estresse. Esse é o nosso mundo, o mundo em que nós estamos vivendo hoje. Esta é a sociedade que nós convivemos. É possível, então, no nosso meio, termos felicidade? A tecnologia nos deu muita coisa, mas ela ainda não nos deu como ser feliz. Numa entrevista com Gabriel Carneiro da Costa, no Zero Hora do dia 26 de janeiro. Ele é Relações Públicas da PUC, se formou, tem mestrado, e ele estava fazendo uma entrevista na função do trabalho dele, que o trabalho dele em Relações Públicas é fazer com que as pessoas se sintam mais felizes no ambiente de trabalho. E nessa entrevista, então, a repórter faz uma pergunta para ele, que eu achei muito interessante a sua resposta, porque chega muito bem as respostas que ele deu com o que a doutrina espírita vai nos dizer sobre este tema. Então a repórter pergunta assim, felicidade, o que ele pensa sobre felicidade? E ele diz assim: felicidade não é um ponto de chegada, mas uma eterna caminhada. Não acredito em fórmulas de felicidade. Acredito que seja possível sermos cada vez mais felizes e satisfeitos com a nossa própria vida. Ser feliz é simples, mas não quer dizer que seja fácil. Nós complicamos demais a nossa jornada. Muitas pessoas me procuram para tornar sua vida feliz. Quando eu pergunto qual o conceito de uma vida feliz, não sabem responder. Estamos vivendo em um mundo automático,
dentro de um conceito social que seja uma vida feliz. Quer dizer, ditam para nós regras de comportamento aonde nós devemos ser felizes dentro destas regras que nos são ditadas. Então ele diz que enquanto for assim, não será simples viver em felicidade. É preciso, antes de mais nada, que cada um possa definir o que é para si uma vida que faça sentido. Estar disposto a perdas e ganhos. Então ele já nos dá uma dica de que nós temos que procurar dar à nossa vida um significado, um sentido. E que nessa vida, nós dando um sentido para ela, nós também vamos ter junto perdas e ganhos. Uma vida feliz não é viver 24 horas sorrindo, como nos são passados. Parece que nós temos que acordar e ser feliz durante 24 horas. O que isso realmente não é a nossa realidade. Não é a ausência de problemas, mas como sabemos lidar com eles? Na minha opinião, uma vida feliz é quando, no fim da semana, eu passo uma régua. E as minhas ações e meus resultados me fizeram bem e me empurraram para a frente. Então ele está nos dizendo que a vida feliz é uma conquista que eu devo fazer todos os dias. E passar uma régua, quer dizer, analisar como eu estou fazendo o meu dia a dia. Isso tudo vem de encontro à doutrina espírita, que nos diz que nesse mundo nós temos um vazio existencial. Um vazio. Nos falta alguma coisa, porque nós não damos sentido para essa existência. E que a nossa felicidade, ela é uma conquista que nós temos que fazer diariamente. É a doutrina espírita que traz dentro de si um conhecimento filosófico, científico e religioso. Ela tem todos os subsídios para nos orientar de que forma nós vamos colocar esse sentido na nossa vida e darmos a todos os dias da nossa existência um viver melhor. Sentido filosófico, porque ela se preocupa conosco. Ela se preocupa com o nosso bem-estar. Ela se preocupa com as nossas conquistas diárias, com a nossa reforma íntima. Científico, porque vem através de pesquisa, de comprovações, de que estamos aqui de passagem, que somos aqui aprendizes e que temos outras existências. Religioso, porque toda a base da doutrina espírita está nos ensinamentos de Jesus. Por isso, com ela, nós podemos encontrar e viver melhor aqui. Jesus também nos fala de que a felicidade não é deste mundo. A felicidade é encontrada também em outras dimensões. Joana de Ângeles nos diz, numa passagem do vazio existencial, de que os indivíduos são devorados pela volúpia do muito agarrar e do pouco reter. Há uma sofreguidão para aparecer uma necessidade desesperadora de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tombando de exaustão e levantando-se sob estímulos químicos ainda mais frustrantes. Então, nessa passagem, Joana, através do Edivaldo, nos fala que nós temos aqui que agarrar tudo. Temos aqui que viver intensamente cada momento. E que muitas vezes nesse nosso viver, nós procuramos essa felicidade em estímulos químicos, no álcool e outras drogas. Não quero dizer com isso que se estamos passando por uma depressão, não precisamos de algum medicamento. Necessitamos sim. Mas
que essa vida, que as nossas tristezas fazem parte, as nossas melancolias, as nossas angústias, elas precisam ser trabalhadas dentro de nós e não buscadas em estímulos químicos para suavizar muitas vezes a nossa tristeza. Tristeza e melancolia fazem parte, sim, da nossa existência. É nesse pensamento que vem Jesus nos dizer que a felicidade não é deste mundo, que a felicidade é uma conquista para outros mundos. E essa passagem está no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que tem um texto que nos fala: a felicidade não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo, com efeito nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente. São as condições essenciais de felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, uma vez que se ouve sem cessar, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente da condição de ser. Neste mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e decepções, de onde é fácil chegar de que na terra é um lugar de provas e expiações. Então, nessa passagem do Evangelho, Jesus nos diz que nem o poder, nem a fortuna, nem a juventude são passaportes para a felicidade. Porque cada um de nós, em um momento da nossa vida, terá que passar por decepções. Porque aqui nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações. Não é um planeta perfeito. Temos a violência, temos o problema com drogas, temos o problema com menores abandonados, com idosos. Quantas coisas interferem na nossa vida? Não é um planeta feliz totalmente. Então, nós também, dentro destas circunstâncias, vamos passar, sim, por momentos de dificuldade. Consequentemente, se a morada está destinada a provas e expiações, é preciso admitir que existam alures moradas mais favoráveis, onde o espírito do homem, ainda aprisionado numa carne material, possui em sua plenitude os prazeres ligados à vida humana. Por isso, Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverem suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então, um dia, quando nós tivermos trabalhado as nossas más tendências, quando tivermos mais progredido, mais feito o nosso progresso interior, nós estaremos mais aptos a viver neste mundo, que é o mundo melhor que Jesus aqui nos oferece. Dos progressos realizados, podeis deduzir facilmente os progressos futuros dos melhoramentos sociais conquistados, novos e fecundos melhoramentos. Então, aqui nós devemos fazer esse nosso progresso, esse nosso melhoramento, para atingirmos esse planeta, esses lugares melhores dos quais Jesus nos proporciona. Allan Kardec nos mostra alguns caminhos: prazer de ser útil, abnegação, coragem na adversidade, conhecimento espiritual, juventude de espírito, jovialidade, identificação com o bem-estar físico e mental. Na questão 921 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada?
Quer dizer, seremos felizes aqui na Terra quando houver uma humanidade transformada. Mas enquanto isso não acontece, podemos garantir a nossa felicidade? E a resposta: o homem é quase sempre o agente de sua própria felicidade. Ao praticar a lei de Deus, se pouparia dos males e desfrutaria de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência grosseira. Então, nós somos agente da nossa felicidade. Se nós praticássemos a lei de Deus, lei do amor, da justiça e da caridade, com certeza, já estaríamos mais evoluídos. Já estaríamos tendo dentro de nós uma felicidade mais constante. Na questão 922, a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Existe, entretanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens? A felicidade nossa aqui é relativa. Mas existe uma medida para que todos nós possamos conquistar uma felicidade plena? E a resposta é assim. O que é a posse do necessário para a vida material, a posse do necessário, para a vida moral, a pureza da consciência e a fé no futuro. No livro O Desafio da Felicidade no Mundo em Transformação, de José Roberto Almeida, ele nos fala um pouquinho mais detalhado sobre o que é necessário. E ele nos diz, então, que o necessário é relativo a cada um de nós. E ressalta dois elementos muito importantes no nosso necessário: a ambição e a extravagância. E vem nos dizer que esse necessário deverá vir junto com o bom senso, a coerência e o equilíbrio. Conta-nos uma fábula do rei Midas, que ele era um homem que gostava muito de riquezas, de ouro. Então, Deus Dionísio concedeu a ele este privilégio dele ser o homem mais rico da face da terra. E disse-lhe que tudo aquilo que ele tocasse viraria ouro. Ele ficou maravilhado, encantado, pois agora ele possuía a maior riqueza de todos. Mas quando tocou no seu alimento, e o seu alimento transformou em ouro, ele percebeu o que era realmente necessário para a sua vida. Neste momento, ele descobriu o valor daquilo que era necessário à sua vida. Assim também nós temos que descobrir na nossa caminhada o que realmente é necessário para a nossa existência. Outro item é a pureza de consciência e a consciência tranquila. Um texto também religioso da Índia nos fala que havia uma guerra entre duas famílias de parentes, primos, tios, viviam em guerra, viviam em conflito. Um guerreiro, então, se prepara para enfrentar os seus inimigos. Pega sua carruagem, seu arco e suas flechas e vai de encontro aos seus inimigos. Quando depara-se com eles, vê seu mestre, que lhe ensinou a arte do arco e das flechas. Vê os seus tios, seus primos. Então, lhe vem a consciência. Seria necessário matá-los, aquelas pessoas do quais ele tinha tanto afeto? Nesse momento, então, ele, atendendo aos seus apelos da consciência, depõe seu arco e suas flechas. A consciência é o lugar mais secreto que nós temos. Ela faz parte de cada um de nós. É ali que nós sabemos o que está certo e o que está errado. Portanto, Deus já nos disse aonde estão as leis, as minhas leis,
na nossa consciência. Ali eu sei o que é certo e o que é errado. Eu já tenho impregnado na minha consciência esse saber. Por isso, Jesus também nos auxiliou, nos dando uma máxima. Faça ao outro o que desejas que o outro te faça. Que são os nossos deveres. Os deveres para consigo mesmo, os deveres para com os meus irmãos e os deveres para com Deus. A outra questão é a fé no futuro. A senhora Anaís Gordon assevera: eu sou feliz, eu tenho esperança. A fé no futuro é a nossa esperança. Esperança de uma vida melhor. Esperança de perseverar, mesmo quando nós estamos enfrentando as dificuldades. Confiança na vida, na justiça divina. Confiança no nosso coração, na nossa caminhada. A fé no futuro traduz justamente esse sentido. Quando perdemos a esperança na nossa vida perde o brilho. Desta forma, a esperança é um elemento fundamental da nossa própria estrutura e manutenção da vida. A felicidade se nutre intrinsecamente na esperança dinâmica, como a própria expressão já se define. Se nutre no nosso trabalho, na nossa ação e nas nossas mudanças de atitude. A doutrina espírita nos conduz a essa reflexão. Nos permite, então, olhar para as nossas limitações. Mas também nos permite nos enxergarmos como seres imortais, pluriexistenciais. Como seres capazes de fazer uma caminhada aqui e agora. Mas como seres capazes de projetar um futuro melhor. Somos como um instrumento musicais, que deverão estar afinados, que deverão dar ouvidos àquilo que realmente nós necessitamos. Allan Kardec nos diz, então, que a felicidade não é algo que caia do céu, mas um esforço pessoal de cada um. Não somente o esforço no trabalho físico, mas o esforço no trabalho interior, no nosso trabalho espiritual, modificando nossos hábitos, nossas tendências, nossas decisões. Não nos sentindo culpados, não nos sentindo com remorso daquilo que a gente não fez, mas trabalhando sempre as nossas emoções, nossas reações, nossas ações no bem. Que os nossos momentos mais cinzentos, mais nebulosos, eles possam sempre servir como aprendizado, como apoio para a compreensão da nossa vida, da nossa existência. Lia Luft nos diz assim: a vida não está aí para ser meramente suportada, mas, sobretudo, para ser elaborada, educada, ousada. É necessário aventurar-se no bom sentido da palavra, na direção desta vida com significado mais profundo, transgredindo-se a ordem do superficial. Então, estamos aqui para ousar, para aprender, para elaborar essa nossa vida, e não para nos agarrarmos no que é superficial. Nesse sentido, vamos dar à nossa vida um sentido e uma educação melhor para o nosso aprendizado. Numa entrevista, uma empresária nos colocou o seguinte: ela era muito preocupada com a gentileza. Como ela era uma pessoa muito atarefada, o dia dela era muito turbulento, ela então procurava no final do seu dia, caso ela não fosse gentil com alguém,
o que ficasse devendo alguma coisa, uma palavra mais amiga ou uma atenção, ela procurava no final do dia ou no final da semana telefonar para essa pessoa, ouvir, fazer alguma coisa que lhe desse o prazer de que aquela pessoa não tinha passado despercebida para ela. Assim, ela conseguia, no final do seu dia, no final da sua semana, ter uma boa sensação de que tinha feito alguma coisa. Uma dona de casa disse que antes de deitar, ela costumava varrer a sua casa, deixar tudo ajeitadinho, não deixava nada de louça suja, porque ela poderia desencarnar e as pessoas iam ali, iam ver que estava tudo desorganizado. Então ela procurava organizar a sua vida. A empresária também dizia que ela podia desencarnar e não queria levar aqueles desafetos com ela. Felicidade para mim é isso. É arrumar a nossa casa. É organizar a nossa alma todos os dias um pouquinho, para que possamos fazer esse aprendizado, para chegar àquele mundo que Jesus nos propõe, que é um mundo melhor. Sabemos que somos imortais, sabemos que temos pluralidade de vidas, e sabemos que aqui nós temos que viver intensamente, mas no sentido do bem, das nossas virtudes, procurar conquistá-la. Não é fácil conquistar as virtudes, a sabedoria, o desapego. Não é fácil conquistarmos a paciência, mas é esse o aprendizado que nós devemos ter. Vamos dar, então, esse sentido dessa alegria em nós. É isso que vai nos proporcionar a felicidade, a conquista diária da nossa vida. Vamos procurar diariamente, então, viver em paz, em harmonia com todas aquelas pessoas que nos cercam. Vamos ter em nossa mente a posse do necessário, mas sempre bom senso, coerência e equilíbrio. Consciência tranquila. Faça ao outro o que desejas que o outro te faça. Fé no futuro, a esperança. Sem esperança, nossa vida perde o brilho. Fé no futuro, as nossas ações no trabalho, nossas atitudes afirmativas no bem e o nosso caminhar com mais tranquilidade. Com certeza, nesses caminhos que Jesus nos proporciona, nesses caminhos que a doutrina espírita nos mostra, nós podemos, com certeza, fazer o nosso dia bem mais agradável, bem mais tranquilos. Assim, a felicidade é relativa, mas nós podemos, com certeza, conquistá-la para um mundo melhor. Ficamos, então, com essa mensagem e obrigada pela atenção.